Emily Dawson não estava procurando amor quando conheceu Michael Harris. Ela tinha acabado de se formar na faculdade e tinha começado seu primeiro emprego de verdade em uma empresa de médio porte no centro de Cleveland. Ainda estava se adaptando ao mundo corporativo. Michael, alguns anos mais velho, trabalhava lá como administrador. Era organizado, calmo, alguém em quem os funcionários mais jovens se apoiavam quando ficavam perdidos ou sobrecarregados. A conexão entre eles começou de forma bem simples, quase silenciosa, através de pequenas atitudes de gentileza. Ele a ajudava a entender os sistemas da empresa, mostrava como as coisas funcionavam, explicava com paciência, sem nunca fazê-la se sentir inferior. O que começou como uma relação de orientação virou, aos poucos, conversas leves no intervalo do café. Depois, caminhadas longas depois do trabalho. E, com o tempo, algo a mais. Com o passar dos meses, Emily percebeu o quanto eles eram compatíveis. Michael não era barulhento nem chamativo. Era estável, atento e, quando relaxava, surpreendentemente engraçado. Os dois gostavam de músicas que contam histórias, de viagens de carro sem destino certo, e da simples alegria de cozinhar juntos no fim de um dia longo. Em menos de um ano, já estavam morando juntos. O apartamento em Cleveland não era grande, mas era acolhedor, cheio de pequenas rotinas, pizza às sextas à noite, panquecas no domingo de manhã, e pelo menos uma vez por mês uma viagem curta para outra cidade de Ohio, ou às vezes até para a Pensilvânia. Michael nunca separava as tarefas domésticas em dele e dela. Se chegasse em casa primeiro, fazia o jantar, às vezes até testava receitas novas. Se Emily tivesse tempo, ela lavava roupas ou planejava a próxima viagem deles. A vida dos dois era leve, construída em pequenos gestos de respeito. Os amigos comentavam como eles pareciam à vontade juntos, como tudo entre eles parecia natural. Mas havia um detalhe que sempre chamava atenção: Michael nunca bebia álcool. Em encontros sociais, quando ofereciam cerveja ou vinho, ele recusava educadamente. Sou atleta, ele explicava com um sorriso. Faço boxe desde os 7 anos. Meu corpo não reage bem ao álcool. Na verdade, nem gosto do cheiro. Não era defensivo, só uma explicação simples. E a maioria das pessoas aceitava sem questionar. Emily admirava aquela disciplina. Para ela, isso mostrava autocontrole e compromisso, qualidades que ela valorizava muito. À medida que o relacionamento ficava mais sério, falar de casamento virou algo natural. Os pais de Emily, Patricia e George Dawson, já sabiam há meses que ela levava Michael a sério. Então, naturalmente, quiseram conhecê-lo. Num sábado, Emily levou Michael para a casa dos Dawson, no lado leste de Cleveland. Patricia, calorosa e gentil, preparou uma mesa cheia de comida, frango assado, purê de batatas e sua famosa torta de maçã. George, mais reservado, mas igualmente educado, serviu as bebidas e abriu espaço na mesa. Eles trataram Michael não como um visitante, mas quase como parte da família desde o momento em que ele entrou. A conversa fluiu com facilidade. George perguntou sobre o trabalho de Michael, seus hobbies e sua visão de vida. Michael, educado e claro nas palavras, respondeu sem hesitar. Ele admitiu que gostava de fazer trilhas, de correr cedo de manhã ao longo do Lago Erie, e preferia noites calmas a festas barulhentas. Patricia percebeu a forma como ele olhava para Emily, um olhar suave, mais firme, com um tipo de carinho protetor. Ainda assim, conforme a noite avançava, uma dúvida começou a surgir na mente de Patricia. Entre uma mordida e outra da torta, ela finalmente perguntou: Então, Michael, conta um pouco da sua família. A Emily não falou muito. Gostaríamos de saber mais. Michael travou por um instante. Foi algo rápido, quase imperceptível, mas Emily percebeu. O sorriso dele vacilou por um segundo e depois voltou, calmo e controlado. Ah, eles moram em outra parte de Ohio, disse-ele com naturalidade. Não tem muito o que contar, na verdade. A gente não se vê com frequência. Ele mudou de assunto com facilidade, perguntando sobre o trabalho de George em logística e desviando o foco de si mesmo. Patricia trocou um olhar com o marido, depois com Emily. Não era exatamente desconfiança, mas curiosidade. Por que Emily nunca tinha conhecido a família dele? Porque, em todo o tempo que estavam juntos, Michael quase nunca falava deles. Emily também percebeu aquilo.
Pela primeira vez desde que se apaixonou por ele, entendeu que havia uma parte da vida de Michael que ela não conhecia. Não era a falta de detalhes que a incomodava. Era a forma como ele evitava o assunto, como se houvesse portas que ele simplesmente não queria abrir. A noite terminou de forma calorosa. Michael agradeceu a Patrícia pela comida, apertou a mão de George com firmeza e ajudou Emily com o casaco. Mas, no caminho de volta para casa, o clima leve da noite foi substituído por uma tensão silenciosa. Emily olhava pela janela, pensando nas partes da história de Michael que ainda estavam escondidas. Ele tinha dado a ela seu tempo, sua gentileza, seu amor. Mas, por trás daquele sorriso calmo, havia um silêncio que parecia ir muito além das ruas entre Cleveland e qualquer cidade de onde ele realmente viesse. Um silêncio que Emily não conseguia ignorar, não importa o quanto tentasse. O inverno mal tinha passado quando o assunto casamento começou a tomar conta da casa dos Dawson. Patrícia não escondia o entusiasmo em imaginar a única filha de branco, caminhando por um corredor cheio de flores, enquanto todos se levantavam para olhar. George, mais prático, fingia não se importar com os detalhes, mas Emily o pegava sorrindo quando Patrícia falava da primeira dança ou do brinde com champanhe. Para os pais dela, o casamento não era só uma formalidade. Era uma celebração da família, da tradição e da vida que eles tinham trabalhado tanto para construir para a filha. Michael, porém, via tudo de outro jeito. Uma noite, no pequeno apartamento em Cleveland, entre caixas de comida e o barulho do aquecedor, ele disse: "Então, o que você acha da gente fazer um casamento pequeno? Só nós dois, talvez alguns amigos bem próximos. Algo simples, tipo uma cerimônia no cartório e um jantar depois. Sem limusine, sem salão de festas, nada disso." Emily inclinou a cabeça, surpresa. Ela sempre tinha imaginado algo simples também, mas ainda assim com um clima de celebração. Família reunida, música tocando, fotos para guardar. "Pequeno, tudo bem", ela disse. "Mas você quer dizer sem recepção nenhuma?" Michael deu de ombros, tentando parecer tranquilo. "Por que gastar dinheiro alimentando 100 pessoas que a gente mal conhece? A gente podia usar esse dinheiro na lua de mel, ou talvez na entrada de uma casa. Algo que realmente importe pro nosso futuro." O argumento dele fazia sentido. Era prático, até romântico de um jeito próprio. Ainda assim, quando Emily comentou isso com os pais, Patrícia ficou chocada. "Sem recepção? De jeito nenhum. Emily, você merece um casamento de verdade. A gente esperou esse dia desde que você nasceu. Não importa se a gente tenha que pagar, nós vamos pagar. Você é nossa filha, e merece a celebração dos seus sonhos." George concordou com um aceno calmo. "Não é só sobre vocês dois, querida. É sobre família também. Sobre celebrar esse compromisso." Emily ficou no meio, dividida. Queria respeitar o que Michael queria, mas também não conseguia ignorar o brilho nos olhos da mãe e a firmeza na voz do pai. Eles queriam dar a ela um dia único, especial, uma vez na vida. No fim de semana seguinte, enquanto dobravam roupa juntos, Emily tentou de novo. "Meus pais querem um casamento maior", disse com cuidado. "Eles até disseram que podem pagar. Isso é importante para eles." A mão de Michael parou no meio de uma camiseta dobrada. Ele colocou a peça de lado e soltou um suspiro. "Emily, meus pais não vão estar lá." A frase caiu pesada no ar. Emily piscou, surpresa. "O que você quer dizer? Você nem contou a data ainda." "Não preciso contar", ele respondeu, virando o rosto. "Eles não vão. É assim que é." "Mas, Michael", ela insistiu, "é o seu casamento também. Você não quer sua família lá? Sua mãe, seu pai, alguém?" Ele balançou a cabeça, com o maxilar travado. "Não é possível. Eles estão ocupados. Vamos deixar assim." A explicação era fraca, quase vazia. Emily sentiu uma frustração crescer no peito. Não era que os pais dele não pudessem ir, todo mundo entende que a vida tem dificuldades. Era o jeito como ele encerrava o assunto, sem dar nenhum detalhe, como se aquilo fosse proibido de ser discutido. Ela tentou sorrir e deixar pra lá, mas naquela noite, deitada ao lado dele, não conseguiu.
Michael tinha dado a ela todos os motivos para confiar nele. Ainda assim, aquele silêncio a incomodava. Casamento deveria ser união, duas famílias se encontrando, não só duas pessoas assinando um papel. Por que ele fazia tanta questão de manter o lado dele nas sombras? Emily dizia a si mesma para não pressionar. Ele falaria quando estivesse pronto. Mesmo assim, com o passar dos dias, as perguntas continuavam ali. Por que ela nunca tinha conhecido a família dele? Por que ele nunca ligava, nunca citava nomes? O que ele estava escondendo atrás daquele jeito calmo e controlado? As dúvidas começaram pequenas, fáceis de ignorar na rotina do dia a dia. Mas, como água entrando por rachaduras na parede, elas voltavam suaves, mas persistentes. Pela primeira vez desde que tinham ido morar juntos, Emily começou a se perguntar se realmente conhecia o homem com quem planejava se casar. Essa dúvida vinha crescendo desde aquela noite em que Michael, desviando o olhar, disse que os pais não iriam ao casamento. Ele não explicou nada. Só levantou um muro de silêncio. Quanto mais ele evitava falar, mais a curiosidade dela aumentava. Uma semana depois, Michael comentou que precisaria fazer uma viagem curta de trabalho. Não era algo estranho, de vez em quando o emprego dele exigia viagens para outras cidades de Ohio para assuntos administrativos. Ele até perguntou se ela queria ir junto, mas Emily recusou. Disse que precisava terminar alguns relatórios e não estava com vontade de ficar sozinha enquanto ele participava de reuniões. Michael aceitou sem insistir. Na manhã seguinte, ele a beijou na testa e saiu antes do amanhecer com uma pequena mala. Emily observou o táxi se afastar do prédio, sentindo o coração bater mais forte. Ela já tinha tomado uma decisão. Naquela noite, enquanto organizava o apartamento, ela encontrou o que estava procurando. Dentro do porta-luvas do carro de Michael, onde ele às vezes deixava documentos do seguro e correspondências antigas, havia um envelope dobrado, endereçado a Carol Harris, em Oglestove. Emily ficou olhando para o nome. Ela se lembrou de Michael mencionar uma vez, de passagem, o nome da mãe. Carol. Tinha que ser ela. Ela segurou o envelope por muito tempo, em dúvida. Parecia uma invasão, cruzar uma linha que ela mesma prometeu nunca ultrapassar. Mas ali estava, o endereço que ele escondia. A ligação com a família da qual ele nunca falava. Ela colocou o papel dentro da bolsa. Na manhã seguinte, Emily arrumou uma pequena mala e disse aos pais que iria resolver algumas coisas fora de Cleveland. Depois entrou no carro e colocou o GPS para Oglestove. A estrada se estendia longa e reta à sua frente. O sol de inverno era fraco e frio contra o para-brisa. Conforme os quilômetros passavam, a paisagem mudava, dos subúrbios movimentados de Cleveland para as áreas mais silenciosas e cinzentas do interior de Ohio. Galpões vazios com janelas quebradas surgiam ao longo da estrada. Antigas fábricas, que antes eram o coração da produção de aço, agora estavam abandonadas, com chaminés apontando para o céu como dedos quebrados. Quanto mais perto de Oglestove, mais impossível era ignorar a decadência. Filas de casas inclinadas umas contra as outras, varandas caindo aos pedaços, janelas cobertas com madeira. Algumas ruas pareciam como se a vida tivesse desaparecido anos atrás, deixando só estruturas vazias. Na esquina, uma loja de bebidas com uma placa de neon fraca, mesmo durante o dia. Do outro lado, um restaurante meio fechado, com a fachada desgastada. Emily apertou o volante com mais força. Ela tinha crescido em um bairro de classe média estável, onde os jardins eram bem cuidados e os vizinhos se cumprimentavam. Ali, o silêncio era pesado. Só quebrado de vez em quando pelo latido de um cachorro solto ou pelo som alto de um carro passando com música alta. O GPS a guiou para fora da estrada principal e entrou em uma rua residencial estreita. O asfalto estava cheio de buracos. Os quintais eram tomados pelo mato, cercas quebradas e caindo aos pedaços. Em frente a uma casa, uma caminhonete enferrujada estava apoiada em blocos, sem pneus. Roupas penduradas no varal balançavam duras com o vento, tão gastas que quase não tinham cor. Emily reduziu a velocidade, o coração acelerado. Aquele era o mundo de onde Michael tinha vindo. O mundo que ele nunca quis que ela visse. Ela lembrou do jeito como ele evitava falar da família, como nunca bebia, como dizia com tanta certeza que os pais não iriam ao casamento. Ali, naquele cenário, o silêncio dele começava a fazer sentido.
Emily estacionou perto de uma pequena loja de esquina, com o telhado afundando e uma placa pintada à mão. Por alguns segundos, ela ficou parada dentro do carro, olhando o endereço no papel, sem saber se teria coragem de bater naquela porta. Um peso de culpa apertava seu estômago. Ela amava Michael. Confiava nele. Mas não dava para construir um casamento em cima de sombras. Respirando fundo, ela ligou o carro de novo e entrou mais fundo no bairro. Cada curva parecia levá-la para um lugar mais esquecido, como se o tempo tivesse abandonado aquela parte de Ohio. As casas pareciam cansadas, inclinadas umas contra as outras. Um triciclo enferrujado, quebrado, estava jogado em um quintal tomado pelo mato. Ao longe, um cachorro uivava, longo e triste. Quanto mais se aproximava do endereço, mais Emily sentia o peso do que estava prestes a descobrir. Não era mais curiosidade. Era a verdade. A verdade sobre o homem que ela amava, uma verdade que ele tinha medo ou vergonha de contar. Finalmente, ela viu o número torto pintado em uma caixa de correio rachada. Harris. O peito dela apertou. Ela encostou o carro na calçada e desligou o motor. Por um longo momento, não se mexeu. A casa à sua frente parecia afundar sob o próprio peso. A varanda cheia de latas de cerveja, as cortinas amareladas e duras. Emily fechou os olhos, respirou uma vez e abriu a porta do carro. O ar frio bateu no rosto dela enquanto saía. O som das botas no cascalho parecia alto demais naquela rua vazia. Quaisquer segredos que Michael tivesse escondido ali, ela estava prestes a encarar. Sozinha. Emily ficou em frente à casa inclinada. O número na caixa de correio mal dava para ler, coberto de ferrugem e tinta descascada. O ar frio saía da sua boca em forma de fumaça enquanto ela subia os degraus da varanda, que rangiam sob seus pés. O cheiro veio primeiro, cerveja velha, álcool azedo e algo mais pesado, que parecia grudado na madeira. Por um momento, ela quase voltou atrás. Mas então bateu na porta. Nada. Só o som abafado de uma televisão lá dentro. Ela bateu de novo, mais forte. Uma voz respondeu de dentro, baixa e irritada. A porta se abriu um pouco. Uma mulher apareceu. Carol Harris parecia mais velha do que deveria. O cabelo estava bagunçado, o rosto cansado, marcado, os olhos vermelhos. Um hobby velho e desbotado cobria seu corpo magro, com manchas de comida e bebida. Ela estreitou os olhos para Emily, desconfiada, segurando a moldura da porta como se precisasse se apoiar. O quê? Se você é da companhia de luz, eu já falei que não tenho dinheiro. Podem cortar, tanto faz. Sem TV, sem geladeira, não importa. A voz dela saía meio arrastada. Uma garrafa de vodka barata balançava na mão. Emily congelou, o coração disparado. Eu estou procurando por Carol Harris, disse com cuidado. Você encontrou. O olhar de Carol ficou mais firme, passando Emily de cima a baixo. O hobby se abriu um pouco enquanto ela cruzava os braços. Quem é você? E o que você quer? Emily abriu a boca para responder, mas antes disso uma voz jovem veio de dentro da casa. Mãe, deixa ela em paz. Ela não é da companhia de luz. Uma menina apareceu no corredor. Era magra, talvez uns 12 anos, com cabelo loiro escuro preso de qualquer jeito em um rabo de cavalo. Os olhos verdes chamavam atenção, firmes, sérios demais para a idade. Ela parecia muito mais madura do que deveria. Volta pro seu quarto, Lily, disse Carol, irritada, com a voz cheia de amargura. Mas Lily não se mexeu. Pelo contrário, levantou o queixo e encarou a mãe. Você só vai tentar pegar o dinheiro dela, como sempre faz. Fecha a boca. Carol avançou meio cambaleando. A garrafa de vodka balançou na mão. Lily deu um passo para trás, mas não recuou de verdade. Você vendeu meu casaco por bebida. Vendeu as botas novas que o Michael me deu. Ia vender meu celular também, se eu deixasse. É por isso que ele não vem mais aqui. As palavras ficaram pesadas no ar. Emily sentiu o estômago afundar. Michael. O nome dele ali, dito com tanta dor e raiva. O rosto de Carol se contorceu entre vergonha e fúria.
Não fala do seu irmão como se soubesse alguma coisa. Você não sabe o que ele fez por essa família. Não sabe o que eu tive que fazer. Lily cerrou os punhos ao lado do corpo, respirando rápido. Você não fez nada além de beber. O Daniel se foi, e o Michael odeia esse lugar por sua causa. E quando eu crescer, eu também vou embora. A voz dela falhou no final, mas o olhar continuou firme. Emily ficou parada na porta, sem reação. Ela tinha vindo atrás de respostas, e agora elas estavam ali, expostas, cruéis, sem filtro. Carol virou de novo para Emily, como se só então lembrasse que havia uma estranha ali. A expressão dela endureceu. Você, quem quer que seja, não pertence aqui. Sai da minha propriedade. O coração de Emily batia forte nos ouvidos. Uma parte dela queria obedecer, correr de volta para o carro e fingir que nunca tinha estado ali. Mas então ela olhou para Lily. Aquele olhar verde, duro, mas cheio de algo entre coragem e desespero. A menina não disse nada, mas parecia pedir ajuda em silêncio. Desculpa, Emily sussurrou, dando um passo para trás na varanda. Eu não queria invadir. Carol bateu a porta com força. O som ecoou pela casa inteira, reverberando nas paredes gastas. O silêncio que ficou depois era pesado, quase sufocante. Emily ficou ali por mais alguns segundos, a respiração visível no ar frio do fim de tarde. O coração dela batia forte, como se quisesse sair do peito. Pela janela trincada, entre as cortinas finas, ela viu um vislumbre de Lily indo para o corredor. Ombros tensos. Corpo pequeno encolhido, como se já estivesse acostumada com aquele caos dentro de casa. Emily entendeu uma coisa com certeza. Tudo que Michael tinha tentado esconder, todo aquele silêncio entre o passado e o presente dele, era real. E era muito mais pesado do que ela imaginava. A porta mal tinha batido quando Lily saiu correndo da casa. Os tênis dela batiam forte na calçada rachada. Emily ficou paralisada por um segundo. Depois o instinto a fez reagir. Ela não podia deixar a menina sozinha. Não depois do que tinha acabado de ver. Lily, espera. Emily chamou, a voz cortando o ar frio. Mas a menina não diminuiu o passo. Ela virou a esquina, passando entre duas casas inclinadas, correndo com uma velocidade surpreendente. Emily foi atrás. As botas dela esmagavam cascalho e pedaços de vidro no chão. O coração acelerado não só pela corrida, mas pela sensação de que, se deixasse Lily desaparecer, talvez nunca descobrisse a verdade que Michael passou a vida escondendo. Depois de alguns quarteirões, a rua se abriu em um espaço mais vazio. Na esquina havia um mercadinho antigo, com a placa desbotada e as janelas sujas. Mais à frente, um caminho de terra levava até uma área de água que brilhava fraca sob o sol pálido. Emily viu Lily indo naquela direção, ombros duros, mãos no bolso da jaqueta. Antes de segui-la, Emily entrou no mercadinho. O sino da porta fez um som fraco ao abrir. Lá dentro, o ar era pesado, parado. Prateleiras com sopas em lata, caixas empoeiradas de cereal e um freezer antigo com refrigerante e cerveja barata. Emily pegou um pacote de biscoitos, uma barra de carne seca e alguns pirulitos coloridos de um pote no balcão. O atendente, um homem mais velho, de olhar cansado, apenas passou as compras sem dizer nada. Quando ela saiu, Lily estava parada no começo do caminho, de braços cruzados. Os olhos verdes dela se estreitaram. Por que você tá me seguindo? Emily levantou a sacola. Eu pensei que você talvez quisesse comer alguma coisa. Só isso. Por um momento, Lily não se mexeu. Depois deu de ombros, como quem tenta parecer indiferente, mas claramente estava cansada demais até para discutir. Tá. Mas eu não vou voltar para casa agora. E começou a andar. Emily foi atrás. O caminho levava até um pequeno lago cercado por árvores secas e pedras espalhadas. A água estava calma, refletindo o céu esbranquiçado. Lily se sentou num tronco caído perto da margem, puxando os joelhos para perto do corpo. Emily sentou a alguns passos de distância, abriu a sacola e colocou os lanches entre elas. Pega o que quiser, disse ela, baixinho. Lily olhou os biscoitos, depois pegou um. Mordeu devagar, mastigando em silêncio, com um rosto impossível de ler.
Depois de um momento, ela pegou também um pirulito, girando o palito entre os dedos. O silêncio se estendeu entre elas, quebrado só pelo som suave da água batendo na margem. Emily não apressou nada. Sabia que não devia forçar. Finalmente, Lily falou. A voz dela estava mais baixa agora, sem a atitude de enfrentamento que tinha mostrado com a mãe. Você não é daqui, dá para perceber. Por que você veio? Emily hesitou. A verdade pesou no peito. Eu conheço seu irmão. O Michael. Ao ouvir o nome, Lily levantou a cabeça na hora. Os olhos dela abriram, depois se fecharam em suspeita. Você tá mentindo. Não tô, Emily respondeu rápido. Eu sou noiva dele. A gente vai se casar em breve. Por alguns segundos, Lily só encarou ela. Depois, aos poucos, os ombros dela baixaram. Então é por isso que você apareceu aqui. Ela olhou para o lago. A voz dela ficou mais dura. Ele não fala da gente, né? Emily balançou a cabeça devagar. Não. Nunca falou. Por isso eu vim, eu queria entender. Lily soltou uma risada curta, sem humor nenhum. Claro que não fala. Por que falaria? Esse lugar, minha mãe, isso aqui não é nada que ele queira que você veja. Emily ficou em silêncio, deixando ela continuar. Lily mexeu no papel do pirulito, depois começou a falar, a voz baixa, mas firme. O Michael vinha muito para casa antes. Quando Daniel ainda estava vivo. Ele tentava ajudar, tentava cuidar das coisas. Mas a minha mãe, ela sempre bebia. Vendia tudo por bebida. Casaco, sapato, até meu material da escola. Ela fez uma pausa. O Michael parou de trazer coisas porque ela trocava tudo por álcool. Ele odiava isso aqui. Odiava ela. Mas ele gostava da gente. Principalmente do Daniel. A garganta dela travou por um segundo. Emily sentiu o coração apertar. Dava para ouvir que aquilo não era só uma lembrança, era dor ainda viva. O Daniel era diferente, Lily continuou em voz baixa. Ele me protegia. Sempre. Até dos namorados da minha mãe. Ela olhou para o lago, como se a água pudesse engolir a lembrança. Mas uma noite, um deles veio com uma faca atrás de mim. O Daniel entrou na frente. Ela parou. Ele não conseguiu sobreviver. O peito de Emily doeu. Ela quis estender a mão, tocar o ombro da menina, mas não fez. Lily não queria conforto. Ela queria contar a verdade porque ninguém mais contava. Por isso Michael não volta, Lily disse, finalmente olhando para Emily. Os olhos verdes firmes, mas cheios de dor. Ele se culpa. Ele acha que se estivesse aqui, o Daniel ainda estaria vivo. Mas ele não conseguiu salvar ele. Não conseguiu salvar ninguém da gente. O vento passou pelo lago, trazendo um cheiro distante de fumaça. Emily engoliu em seco. Naquele momento, ela entendeu. O motivo de Michael não beber. O motivo de ele nunca falar da família. O motivo de ele se fechar toda vez que era questionado. O silêncio dele não era orgulho nem segredo. Era luto. E ali, sentada ao lado de Lily, Emily percebeu que a verdade que tinha encontrado era só o começo de algo muito maior. O vento do lago ficou mais frio, úmido. Emily puxou o casaco mais para perto do corpo, mas não se mexeu. Lily estava curvada sobre o tronco, cotovelos nos joelhos, encarando a água como se as histórias presas dentro dela só fossem sair se ela mantivesse o olhar fixo em algo estável. Éramos 4, Lily começou, a voz sem emoção, mas com uma amargura pesada demais para uma menina de 12 anos. Minha irmã mais velha é a Sarah. Ela casou antes de terminar o ensino médio. Tem filhos agora, acho que 2, talvez mais. A gente quase não vê ela. Ela respirou fundo. Depois vem o Michael. Depois o Daniel. Ele era só um ano mais novo que o Michael. E depois eu. Emily sentiu o ar prender na garganta. Conseguiu imaginar Michael como o irmão mais velho protetor, firme. Mas o nome de Daniel ficou no ar como um fantasma. A Sarah sempre foi meio bagunçada, Lily continuou.
Casou com um cara que bebe quase tanto quanto a minha mãe. Às vezes eles brigam, às vezes fazem as pazes. Às vezes a polícia aparece. O serviço social já veio uma vez, quase levou os filhos dela. Ela melhorou só o suficiente para não perder as crianças. Mas nunca muda de verdade. É sempre assim. Ela puxou um fio solto da calça e arrancou. O Michael saiu assim que pôde. Foi para a faculdade comunitária em Cleveland, começou a trabalhar, tentou construir a vida dele. Ele vinha nos fins de semana, trazia comida, roupa, ele sempre se preocupava comigo e com o Daniel. Ele gritava com a minha mãe, tentava fazer ela parar de beber, mas nunca adiantava. Ela esperava ele ir embora para começar tudo de novo. Emily engoliu em seco, tentando manter a expressão neutra, mesmo com o estômago revirando. O Daniel era diferente, Lily sussurrou. Ele ficou. Tentava segurar as coisas no lugar, principalmente quando Michael não estava. Ele me protegia. Até da minha mãe. E ele acreditava, de verdade, que podia salvar ela. A voz dela falhou. Emily não disse nada. Deixou o silêncio continuar. Um inverno, alguns anos atrás, minha mãe estava com um cara, o Tony, Lily disse por fim. Ele era ruim. Sempre bêbado, sempre com raiva. Uma noite ele veio pra cima dela com uma faca. Nem sei direito por quê. Deve ter sido alguma briga idiota. Ela apertou as mãos. O Daniel entrou na frente. Tentou separar os dois. Tentou parar o Tony. Lily respirou fundo. Ele levou uma facada antes de qualquer um conseguir fazer alguma coisa. As palavras atingiram Emily como um golpe. Ela levou a mão à boca, em choque. Quando a ambulância chegou, já era tarde, Lily continuou, quase num sussurro. O Daniel morreu ali, no chão da sala. Ela engoliu seco. O Michael não estava em casa naquele fim de semana. Tinha uma tempestade de neve e ele não conseguiu voltar. Depois ele disse que, se estivesse lá, o Daniel não teria morrido. Lily olhou para a água. Ele gritou com a minha mãe no funeral. Disse que ela tinha matado o Daniel. E talvez tenha matado mesmo. Se ela não tivesse deixado o Tony entrar nas nossas vidas, meu irmão ainda estaria vivo. Emily piscou rápido, segurando as lágrimas. A garganta dela apertou. Ela conseguia quase ver tudo, a sala apertada, os gritos, o brilho da faca, o corpo caindo, a menina assistindo sem poder fazer nada. Depois disso, o Michael nunca mais voltou, Lily disse. Não exatamente. Ele apareceu uma última vez só para pegar as coisas dele e garantir que eu tinha o que precisava. Ele me deu um cartão, abriu uma conta bancária para mim, colocava dinheiro quando podia, mas nunca mais entrou naquela casa. Ele disse para minha mãe que, se ela trouxesse outro homem para dentro, ele chamaria a polícia. E eu acreditei nele. Todo mundo acreditou. Aqui ninguém mexe mais com Michael, mas mesmo assim ele nunca voltou. Lily finalmente virou o rosto para olhar para Emily. Os olhos estavam molhados, mas duros. Ele não bebe por isso. Ele não fala da gente por isso. Ele odeia álcool, odeia o que isso faz, odeia ela, e ele se culpa todos os dias pelo Daniel. O peito de Emily apertou. Ela queria abraçar a menina, dizer que não era culpa do Michael, que ninguém podia parar uma tempestade ou mudar o que aconteceu naquela noite. Mas agora ela entendia. Entendia porque Michael tinha construído muros tão altos ao redor do passado. Cada gole de bebida, cada lembrança daquela casa, tudo levava de volta ao sangue no chão e ao irmão que ele não conseguiu salvar. Por muito tempo, nenhuma das duas falou. O lago brilhava fraco, o sol descendo e deixando tudo em tons cinzentos. Emily ficou olhando a água, tentando absorver o peso do que tinha acabado de ouvir. Pensou no homem que conhecia. No jeito como ele ria baixinho quando ela queimava panquecas. Como ele dobrava a roupa sem reclamar. Como beijava a mão dela de passagem, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E agora, por baixo de tudo isso, ela via a dor que ele carregava como se fosse parte do corpo. Não era a vergonha que o fazia ficar em silêncio. Era dor. Uma dor tão profunda que ele nem conseguia nomear. Emily fechou os olhos.
Uma única lágrima escorreu pelo rosto. Pela primeira vez, ela entendeu de verdade por que Michael nunca levantava um copo. Porque nunca relaxava quando os outros bebiam. Para ele, álcool não era algo simples. Era o começo do fim da família dele. A razão pela qual o irmão estava morto. A razão pela qual ele mantinha Lily à distância, mesmo amando ela. E para Emily, essa verdade foi ao mesmo tempo devastadora e reveladora. O silêncio que antes a incomodava agora fazia um sentido doloroso demais para ignorar. A volta para Cleveland pareceu mais longa do que a ida, mesmo sendo a mesma distância. A estrada se estendia sem fim, mas a mente de Emily estava mais pesada do que nunca. As palavras de Lily se repetiam na cabeça dela frias, diretas, mas cheias de feridas que nunca iam fechar. Irmãos, uma mãe dominada pelo vício, um irmão perdido cedo demais, e Michael no meio de tudo isso, carregando uma culpa que nunca foi dele. Emily apertou o volante com força. Durante anos, ela se perguntou sobre o silêncio dele, sobre a família que ele nunca mencionava, sobre o jeito rígido que evitava qualquer coisa relacionada a álcool. Agora ela entendia. Cada gole de bebida não era só uma lembrança do caos do qual ele escapou. Era um retorno direto à noite em que ele perdeu Daniel. A abstinência dele não era só disciplina. Era sobrevivência. O horizonte de Cleveland começou a aparecer ao longe, os prédios conhecidos surgindo contra o céu de fim de tarde. O peito de Emily doía com emoções misturadas. Ela amava Michael mais do que nunca agora entendendo a força que ele teve para reconstruir a própria vida. Mas não conseguia ignorar a menina que tinha deixado para trás. Lily, com aqueles olhos verdes firmes e uma coragem quebrada, ainda estava presa naquela casa em ruínas, ainda tentando se proteger de um caos que já tinha tirado tanto dela. Quando Emily finalmente entrou na casa dos pais naquela noite, Patrícia percebeu na hora que algo estava errado. O jantar estava pronto na mesa, frango assado, batatas, o cheiro confortável de um lar seguro e estável. Mas Emily não conseguia comer. Querida, o que aconteceu? Patrícia perguntou baixinho, tocando a mão dela. Emily hesitou, depois balançou a cabeça. Não é algo que você possa resolver, mãe, eu só fiquei pensando no casamento. George levantou os olhos do prato, curioso. Já mudou de ideia sobre a festa grande? O tom dele era leve, mas havia surpresa. Emily respirou fundo. Sim. Eu não quero um casamento grande. Não preciso de salão, limusine ou flores. Eu quero algo simples. Só eu, o Michael, e as pessoas que realmente importam. Ela fez uma pausa. E isso significa que a Lily tem que estar lá? A sala ficou em silêncio. Patrícia franziu a testa. Lily? Ela é a irmã mais nova dele, Emily explicou, a voz tremendo um pouco. Eu conheci ela. Ela merece mais do que a vida que está vivendo. Ela merece ver o irmão começar de novo, e saber que não foi esquecida. George se recostou na cadeira, cruzando os braços. Emily, a gente nem conhece essa menina direito. Você tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de nada, ela respondeu na mesma hora, firme. Ela olhou para os dois, os rostos conhecidos dos pais, cheios de preocupação. Vocês me deram tudo, estabilidade, segurança, amor. A Lily não tem isso. Se eu e o Michael vamos começar uma vida nova, eu quero que ela faça parte disso. Não quero que ela fique para trás. Patrícia trocou um olhar com George, e a expressão dela suavizou. Você realmente se importa com ela? Emily assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Ela é só uma criança, mãe. Teve que crescer rápido demais. O Michael não admite, mas ele ainda cuida dela de longe, e eu não posso me casar com ele fingindo que ela não existe. O nosso casamento precisa ser sobre amor e família. E ela também é família dele. O silêncio ficou por alguns segundos. Então Patrícia estendeu a mão e apertou a dela. Se é isso que você quer, nós vamos te apoiar. Não importa o que. George soltou um suspiro longo, balançando a cabeça devagar. Não havia raiva no rosto dele, só resignação, e um pouco de orgulho. Tá bem. Sem festa grande. Se trazer essa menina para sua vida te faz feliz, então é isso que vamos fazer. O alívio tomou conta de Emily.
Pela primeira vez desde que tinha saído de Yogstov, ela sentiu um pequeno fio de esperança. O caminho à frente não seria fácil. A dor de Michael não ia desaparecer de um dia para o outro, e o mundo de Lily não podia ser consertado com um único gesto. Mas Emily tinha certeza de uma coisa. Amor não era só dividir momentos felizes. Era carregar os pesos juntos. Era não virar as costas para quem mais precisava. Naquela noite, deitada no quarto da infância, Emily imaginou um casamento diferente. Nada de lustres brilhantes ou listas enormes de convidados. Só um pequeno círculo de pessoas que realmente importavam. Ela via Michael ao lado dela, mais firme do que nunca. E Lily, tímida, mas presente, vendo o irmão começar uma vida em que as sombras do passado já não mandavam mais. E, pela primeira vez, Emily sentiu paz. Não porque as perguntas tinham acabado, mas porque agora ela finalmente tinha respostas. Os dias foram passando, a primavera se aproximando, e o assunto do casamento continuava no ar. Mas Emily ficou inquieta. Ela não conseguia mais guardar o que tinha descoberto. Cada vez que olhava para Michael fazendo café com calma, falando sobre o futuro com aquela voz tranquila, ela via também as sombras escondidas no olhar dele. E carregava as palavras de Lily como um segredo pesado demais. Uma noite, sentados na mesa da cozinha, Emily respirou fundo e juntou as mãos. Michael, eu preciso te contar uma coisa. Ele levantou os olhos, primeiro distraído, depois preocupado ao perceber o tom dela. O que foi? Eu fui para Yogstov. As palavras caíram na mesa como pedras. Por um instante, ele não disse nada. Depois o rosto dele perdeu a cor. O quê? Ele levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Emily, por quê? Como você fez isso? Eu conheci a Lily. O nome pareceu congelar ele. A mão dele tremeu na borda da mesa. Você não devia ter ido lá, ele disse, a voz baixa, mas tensa. Você não sabe como aquele lugar é. Você não sabe o que ela passou, o que eu tentei te poupar. Você não era para ver nada disso. Emily estendeu a mão por cima da mesa e tocou o braço dele. Michael, me escuta. Eu sei agora. Eu vi a casa. Eu conheci a Carol, eu falei com a Lily. Ela é só uma criança. Ela precisa de você. Precisa saber que não foi esquecida. Ele se afastou como se o toque queimasse. A respiração ficou rápida, os olhos escuros, inquietos. Você não entende. Eu te mantive longe daquele mundo por um motivo. Aquilo é tóxico. Destrói tudo que encosta. Eu prometi para mim mesmo que nunca ia te levar para isso. A voz de Emily ficou firme, mesmo com o caos dele crescendo. Eu entendo mais do que você imagina. Eu sei do Daniel. A Lily me contou. Michael estremeceu como se tivesse sido atingido. O maxilar dele ficou travado, e por um longo momento ele só ficou em silêncio olhando para ela. Então, devagar, ele se deixou cair na cadeira e escondeu o rosto nas mãos. Os ombros dele tremiam com o peso de lembranças que nunca tinha dividido com ninguém. Eu devia ter estado lá, ele disse com a voz rouca. Se eu não tivesse ficado em Cleveland naquele fim de semana, se eu tivesse enfrentado a tempestade, o Daniel ainda estaria vivo. Ele não teria precisado lutar sozinho. Eu falei com ele, Emily. Eu falei com meu irmão. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas, mas a voz dela continuou firme. Não foi culpa sua. Você não tinha como impedir aquela noite. Ninguém tinha. Você não falhou com ele, Michael. Você era só um garoto. Você carregou essa culpa por anos, mas ela não é sua. Ele balançou a cabeça com força. Você não sabe o que é viver com essa imagem na cabeça. O sangue, os gritos, minha mãe bêbada demais para entender o que estava acontecendo até ser tarde demais. Eu me disse que nunca mais voltaria, que ia cortar tudo aquilo da minha vida. Foi assim que eu sobrevivi. Emily se inclinou um pouco para frente e colocou a mão sobre os punhos fechados dele. Sobreviver não é o suficiente. A Lily ainda está lá. Ela te admira. Ela te ama. E queira você ou não, ela faz parte da nossa vida agora. Quando a gente se casar, eu quero ela lá.
Não por pena, não por obrigação, mas porque ela é sua família. Nossa família. Michael levantou os olhos, vermelhos e cheios de dor. Você realmente pensa isso? Eu penso, Emily respondeu em voz baixa. A gente não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Por ela. Por nós. Pela memória do Daniel. Você não acha que ele iria querer isso? Michael engoliu em seco, o corpo inteiro tremendo, como se cada palavra estivesse quebrando as barreiras que ele tinha construído. Finalmente, ele assentiu. Sim, ele iria. O silêncio voltou, mas já não era pesado de segredos. Pela primeira vez, Michael deixou a dor aparecer de verdade, e Emily, firme e presente, segurou aquilo com ele. Naquele momento, o casamento deixou de ser sobre festa ou tradição. Virou sobre redenção. Sobre construir uma família que não fosse definida pelas feridas do passado, mas pela escolha de permanecer juntos no presente. Num sábado claro do fim da primavera, Emily e Michael estavam no fórum do condado de Mahoning. Não havia corredor decorado, nem música, nem flores. Só a luz do sol entrando pelas janelas altas e refletindo no chão polido, e o som baixo de um funcionário preparando os documentos. Emily usava um vestido creme simples, elegante na sua leveza, que batia na altura dos joelhos. Michael vestia um terno azul marinho. Estava ereto, mas as mãos dele tremiam um pouco. Quando o juiz pediu que lhes dessem as mãos, Emily sentiu a força do aperto dele firme, mas ainda carregado de emoção. A cerimônia foi rápida. Algumas palavras, votos ditos em voz baixa, assinaturas no papel. E então estava feito. Eles eram marido e mulher. Os pais de Emily aplaudiram Patrícia enxugando os olhos com um lenço, emocionada. George pigarreou, tentando esconder a emoção atrás da formalidade de sempre. 2 amigos próximos de Michael, do trabalho, parabenizaram o casal com alegria sincera. Mas o momento mais forte foi quando Lily apareceu. Ela estava com um vestido floral emprestado e sandálias que Emily tinha comprado poucos dias antes. Parecia pequena, quase frágil, mas os olhos dela brilhavam de orgulho. Você está linda, ela sussurrou para Emily, antes de abraçar Michael. Ele se abaixou e a segurou com força, o rosto dele escondido no cabelo da irmã. Pela primeira vez em muitos anos, ele deixou a si mesmo acreditar que família não precisava ser dor. Depois do cartório, todos foram a uma pequena lanchonete ali perto. Não era nada sofisticado, bancos de vinil, bancos de metal, cheiro de café e bacon no ar, mas parecia perfeito. Eles ocuparam uma mesa no canto, cheia de risadas e pratos de panquecas, omeletes e hambúrgueres. A melhor amiga de Emily tirava fotos no celular, capturando momentos muito mais verdadeiros do que qualquer foto posada. Michael cortando um pedaço de bolo com Lily sorrindo ao lado. Patrícia ensinando a menina a misturar creme no café. George recostado na cadeira, sorrindo de um jeito raro enquanto via a filha feliz. A garçonete, curiosa com o grupo, acabou percebendo que era uma celebração de casamento. Ela trouxe uma fatia de torta com parabéns escrito em calda de chocolate e disse que não aceitaria pagamento. A mesa inteira comemorou quando Emily e Michael dividiram a primeira garfada. Não era champanhe em taças de cristal, mas era mais doce do que qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Quando a refeição terminou, Michael se levantou e pigarreou, com a voz um pouco embargada. Eu sei que isso não é o tipo de casamento que as pessoas esperam, mas, para mim, é mais do que eu poderia ter pedido. Por anos, eu achei que não merecia isso. Paz, amor, uma família que acredita em mim. Hoje eu vejo que eu estava errado. Ele respirou fundo. E ter a Lily aqui, a voz falhou, e ele segurou a mão da irmã. Isso significa tudo. Lily apertou a mão dele de volta, o queixo tremendo, mas o olhar firme. Eu fico feliz que você não me esqueceu, ela sussurrou, baixo bastante só para ele e Emily ouvirem. Mais tarde, enquanto as mesas eram limpas e os casacos recolhidos, Michael chamou Emily de lado. Ele segurava um pequeno envelope, com documentos organizados dentro. Eu já falei com o advogado, disse ele, a voz baixa, mas firme. Quero começar o processo para ficar com a guarda da Lily. O conselho vai avaliar, vai ter audiência, mas eu não quero ela mais tempo naquele lugar do que o necessário. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Ela tocou o rosto dele, sorrindo emocionada.
A gente vai fazer isso juntos. Ela é nossa responsabilidade agora. Nossa família. Lá fora, o sol da tarde banhava a rua com uma luz dourada. Michael, Emily e Lily caminhavam lado a lado, e a menina segurava as mãos dos dois como se tivesse medo de soltar. Por anos, Michael só tinha carregado culpa e perda quando pensava em família. Agora, com Emily de um lado e Lily do outro, ele sentia algo completamente novo: esperança. Depois da cerimônia simples e da pequena comemoração na lanchonete, a vida começou a mudar de um jeito que Emily só tinha imaginado com cuidado. O apartamento, antes silencioso e organizado, agora tinha o som de uma menina de 12 anos se adaptando a um novo mundo. A risada de Lily ecoava pelo corredor quando ela encontrou um par de patins numa loja de usados que Emily a levou. À noite, os cadernos dela ficavam espalhados pela mesa da cozinha, misturados com os papéis de trabalho de Michael e os planos de aula de Emily. No começo, Lily andava pela casa com cuidado, como se tivesse medo de que aquele acolhimento pudesse acabar a qualquer momento. Mas, dia após dia, Emily e Michael mostravam que ela pertencia àquele lugar. Eles cozinhavam juntos, jantavam conversando e criaram novas rotinas. Emily ajudava com a lição de casa, enquanto Michael levava Lily a uma academia de boxe e ensinava ela a dar um soco direito. Aos poucos, o olhar assustado de Lily começou a mudar. Ficou mais leve. Mais vivo. Mas, claro, nem tudo foi simples. Em poucas semanas, Michael já estava no telefone com advogados e assistentes sociais, iniciando o processo para se tornar o responsável legal de Lily. O Serviço de Proteção à Criança fez visitas à casa, avaliou o apartamento, analisou as finanças, entrevistou Michael e Emily. O tribunal exigiu checagem de antecedentes, cartas de recomendação, provas de estabilidade no trabalho. Foi cansativo. Mas Michael não reclamou. Uma noite, depois de mais uma ligação longa com o advogado, ele se jogou no sofá e passou a mão no rosto. Parece que eles estão medindo cada detalhe meu, esperando eu errar. Emily sentou ao lado dele e encostou a cabeça no ombro dele. Eles não estão esperando você errar. Só querem ter certeza de que a Lily está segura. E ela está. Você já cuida dela em tudo que importa. E ela estava certa. Na primeira audiência, o juiz analisou o caso com cuidado, destacando o histórico limpo de Michael, o emprego estável e o apoio forte de Emily e da família dela. Carol não contestou o pedido. Na verdade, nem apareceu. No fim do verão, Michael recebeu a guarda total de Lily. No dia em que saíram do fórum, Lily apertava os papéis oficiais como se fossem um escudo contra tudo o que tinha passado. Michael se abaixou, com a voz embargada. Agora você está com a gente. Para sempre. Ninguém pode tirar isso de você. Emily segurou as lágrimas enquanto Lily escondia o rosto no peito do irmão. Naquele momento, a família Harris começou a se curar não por esquecer o passado, mas por escolher um futuro diferente. Meses depois, numa manhã cinzenta de novembro, Michael sugeriu algo que evitava há anos. Eu quero levar vocês dois para ver o Daniel. O tom dele era firme, mas as mãos estavam inquietas, entrelaçadas uma na outra. Então eles voltaram de carro em direção a Yogstov, com o ar frio do começo do inverno entrando pelas frestas. O cemitério ficava numa colina baixa fora da cidade, silencioso e parado. As folhas secas, marrons e quebradiças, ainda se agarravam aos galhos nus. Michael carregava um buquê de crisântemos brancos. Os passos dele eram pesados enquanto guiava o caminho até uma lápide simples, com o nome do irmão gravado. Daniel Harris. Amado filho e irmão. Por um longo momento, ele não conseguiu falar. Ajoelhou em frente ao túmulo, os ombros tremendo. Me desculpa, ele sussurrou, a voz quebrando. Eu devia ter estado aqui. Eu devia ter te protegido. As lágrimas desciam pelo rosto dele. Ele encostou a mão na pedra fria, o ar saindo em nuvens no frio. Emily se ajoelhou ao lado dele e o abraçou por trás. Lily ficou perto, em silêncio, mas firme a mão pequena apoiada no ombro do irmão. Você não falhou com ele, Emily disse baixinho. Você carregou essa culpa por tempo demais. O Daniel não queria isso para você. Ele queria que você seguisse em frente, que cuidasse da Lily, que vivesse a vida que vocês sonharam. Michael fechou os olhos, deixando as palavras entrarem.
Por anos, ele tinha carregado a morte do irmão como uma corrente no pescoço. Mas ali, com a esposa e a irmã ao lado, ele sentiu o peso começar a diminuir. A dor ainda existia, sempre existiria, mas, pela primeira vez, ela não o definia mais. Quando eles se levantaram, os primeiros flocos de neve começaram a cair, leves, quase delicados. O cemitério ficou ainda mais silencioso, coberto por uma calma quase sagrada. Emily segurou a mão de Michael. Lily segurou a outra. Juntos, eles ficaram em frente ao túmulo de Daniel, uma família reconstruída a partir da perda. Michael respirou fundo, o ar frio entrando forte nos pulmões, e soltou devagar. Eu me perdoo, ele sussurrou. Não foi dramático. Não foi um grito no vento. Mas foi real. E foi suficiente. Os três voltaram juntos para o carro enquanto a neve caía suavemente, cobrindo o chão com um véu branco. Era o começo do inverno. Mas também, para eles, o começo de algo novo. Uma vida não definida pelo que perderam, mas pelo que escolheram construir juntos. Para Emily, aquele momento deixou uma verdade que ela nunca esqueceu. O amor e a compaixão não apagam a tragédia, mas transformam ela. Eles podem pegar a dor mais profunda e suavizar suas bordas, até que ela pare de sangrar e vire apenas uma cicatriz que conta uma história de sobrevivência. E para Michael, a lição era ainda mais simples. Família não era o caos em que ele nasceu. Era quem estava ao lado dele agora. Emily, firme e constante. E Lily, forte e impossível de quebrar. Juntos, eles provavam que até as feridas mais profundas podem cicatrizar. Enquanto a neve caía mais forte, cobrindo tudo em silêncio, Emily entendeu. Amor e perdão eram mais fortes que a dor. E foi nisso que a família Harris finalmente encontrou paz,